todos, olá a todas. Antes de tudo, obrigado por estar aqui, obrigado por assistir meus vídeos. Saiba sempre que a proposta é nunca trazer aqui verdades, nem certezas, e sim reflexões sobre o comportamento humano, sobre uma maneira a mais de entendermos por que somos quem somos, o que podemos, aonde podemos chegar, o que podemos ser, enfim, fazendo reflexões do nosso dia a dia dentro do mundo do comportamento humano, trazendo a ciência da psicologia social e da psicologia comportamental. E eu agradeço de coração a todos que assistem esse vídeo. Não esqueça no final, se gostou, se fizer sentido, deixar o like, fazer seus comentários, compartilhar se achar que foi interessante, porque eu estou aqui justamente para fazer essa movimentação interna para nos entendermos melhores. E hoje eu quero trazer mais uma dessas reflexões. E o tema de hoje é a estranha mudança de humor. Por que às vezes a gente está num ambiente e de uma forma estamos sentindo alegres, estamos bem e daqui a pouco passamos a nos sentir incomodados, tristes, como se algo nos atingisse e mudasse nosso estado de humor? Bom, pessoal, isso é um fator que há de recursos da nossa mente executiva, do nosso processo cognitivo executivo. E eu chamo isso de um processo mental facilitador associativo, que nada mais é do que uma palavra que provavelmente você já ouviu, que se chama priming. E o que é o priming? O priming é um fenômeno que a mente humana tem para facilitar o nosso dia a dia. Vamos aqui recapitular um pouquinho do que eu já expliquei em vídeos passados. O nosso cérebro, ele sempre começa a sua relação com o mundo pelas emoções. Então ele começa um processo de sentir o mundo pelas emoções para se dar significado àqueles sentidos que ele está recebendo e ali formar as imagens, formar uma percepção, uma lógica do que está acontecendo, uma realidade, e então transformar isso em consciência. Esse processo de receber essas informações pelo sentido até se transformar em consciência, esse processo ele está muito à frente da nossa própria consciência, ou seja, ele está adiantado. O que eu quero dizer com isso? Que o cérebro nosso, ele sempre está fazendo uma aposta para o instante seguinte. E essa aposta para o instante seguinte, segundo os últimos estudos que tem sobre esse tema, eu vou deixar a referência de um livro que trata sobre isso, chega de 200 milissegundos até 10 segundos. Ele antecipa certas ações, ele antecipa certos comportamentos antes de você ter consciência do porquê está se comportando daquela forma. Por isso que eu sempre digo que nossa consciência, ela tem uma habilidade muito grande de justificar aquilo que já foi inconscientemente determinado. Mas isso não quer dizer que nós somos escravos do nosso inconsciente, como eu já expliquei. Todas as vezes, esse intervalo da nossa ação para nossa conscientização, a gente pode falar, opa, peraí, eu não quero. Vou dar um exemplo disso. Você está na cozinha, fritando algo, e de repente a panela vai cair, ela está caindo do fogão, e é uma panela de ferro, e você vai pegar ela porque o seu inconsciente vê que aquilo ali vai derrubar gordura, vai sujar o chão, enfim, vai cair, você vai pegar a panela e automaticamente vem um pensamento em você e fala assim, opa, se eu pegar ela eu vou queimar, então deixa cair. Então você percebe que nós, quando nos sentimos em estado presente, a gente tem a opção de conscientemente brecar aquela ação ou minimizar aquela ação. Isso também acontece com o efeito priming. Eu estou explicando esse efeito aqui porque nós somos vítimas todos os dias desse efeito e em muitos e muitos momentos dele. Principalmente nessa loucura que nós vivemos, onde há muita informação, há muitos estímulos sensoriais chegando a nós. E a gente tem certa dificuldade
dependendo como nós estamos lidando com esse excesso de informação, de dar foco às coisas. Então, muitas vezes, esse efeito priming nos acomete e a gente acaba tomando decisões, comprando coisas, fazendo certas ações que não faz muito sentido para nós. Mas enfim, o efeito priming, ele é um processo de estímulo antecedente que gera uma ação procedente. Ou seja, devido a determinados estímulos sensoriais, a gente se remete a determinadas lembranças, memórias, determinadas ações passadas que nos faz, que nos conduz, que nos direciona propositalmente para ações futuras. Vou dar um exemplo. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos que vai explicar muito o quanto nós somos parte disso no dia a dia. Bom, ele pode ser perceptivo, ele pode ser associativo, ele pode ser feito por repetições, por excesso de positividade, por excesso de negatividade, pode ser por questões afetivas, por questões semânticas ou por questões conceituais. Vou dar um exemplo. Se você o que o marketing usa muito, eles perceberam que dependendo da maneira que você forma um conjunto de imagens, um conjunto de estímulos sensoriais, um conjunto de palavras, um conjunto de frases, você tem a possibilidade de fazer a pessoa tomar uma certa ação diferente do que se não houvesse aquele estímulo. Leva você a consumir certos produtos do que você não tivesse visto certos estímulos ou ouvido certos estímulos. Por exemplo, semântico. A palavra dieta, ela é reconhecida rapidamente se em seguida vier a palavra salada. Ou seja, uma coisa está relacionada à outra. Agora, se a dieta ela não está relacionada a carro, por exemplo. Então, num ambiente que quer fazer, que quer trabalhar a você, convencer você a que você pode fazer dieta, eles vão usar certas palavras que vão conduzir você a pensar justamente na dieta que você estava fazendo. Esses estímulos, eles foram muito aprofundados, estudos ali na década de 90, e ele passou a ser parte dos estudos da psicologia social justamente dentro da neuroeconomia e do neuromarketing. Por quê? Porque eles perceberam que é possível fazer essa manipulação através de pistas verbais ou pistas visuais ou certos estímulos que vai levar você a determinadas ações. Então, por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos de estudos da psicologia social que demonstram o quanto isso influencia nós. Foi colocado numa sala, alguns voluntários não sabiam por que estava ali, e eles acreditavam que o objetivo do estudo tinha referência à redação, a escrever um texto referente a um determinado vídeo que eles iriam assistir, um filme que eles iriam assistir, e fazer uma redação. E nesse momento, a abertura desses vídeos tinha propaganda de fast food, de uma cadeia, uma rede de fast food. E durante o filme aparecia, o filme parava e entrava essa propaganda do fast food. E no final do filme, apareceu novamente alguém comendo fast food, enfim. Sempre aparecia de uma forma indireta a imagem de alguém se alimentando do fast food. E aí no final eles pediram para as pessoas escreverem sobre o que eles entenderam do filme, e aí essas pessoas fizeram lá uma redaçãozinha lá de 1 a 2 páginas sobre o filme, e no final o professor convidou eles para eles irem almoçar. E eles escolheram, entre os restaurantes que tinham, o fast food e justamente a marca que aparecia ali, ou comeram o tipos do... grande parte acabou escolhendo os tipos de lanche que apareceram na imagem. Bom, esse é um exemplo. Um segundo exemplo muito prático do nosso dia a dia. Vocês podem perceber que redes de mercado, essas redes de mercado mais... que traz uma cultura mais americanizada ou mais europeia, enfim, essas grandes redes de mercado, você pode perceber que tem uma musiquinha tocando nesse mercado. Essa música, ela gera uma sensação em você na hora da compra.
Se a música ela é rápida, se é uma música com toques rápidos, com batidas rápidas, isso estimula você a fazer a compra mais rápido. Então você pode perceber que quando o supermercado está cheio, as músicas sempre são mais músicas com batidas mais rápidas. Quando o mercado está vazio, sempre são batidas mais lentas, para que você demore para fazer compra. E o mercado traz a aparência que existe uma quantidade de pessoas maiores consumindo mais, manipulando as pessoas que estão vendo aquilo dentro da loja. Se você pegar qualquer rede dessas lojas grandes, você perceba essas músicas. Um outro exemplo. Normalmente, grandes redes de supermercados que tem ali um profissional de priming ou de neuromarketing para ajustar as gôndolas, as localizações ali de cada seção, você pode ver que normalmente esses mercados mais refinados, a parte de fruta, a parte de verdura, a parte de legumes, sempre estão à frente do mercado e os produtos ao fundo. Isso por quê? Porque quando você... isso são estudos da psicologia social e do comportamento, tá? Que não é nada achismo. Depois eu vou dar algumas referências para vocês pesquisarem. Mas olha que maluco. Só o fato de você chegar, você vai lembrar da sua dieta. Então você vai comprar, consumir produtos do qual está relacionado à sua dieta. E isso é feito mais em mercados de classes um pouco maiores, porque são pessoas que têm uma preocupação e têm como tentar manter um corpo mais saudável. Um corpo mais saudável, entre aspas. Quer dizer, consegue fazer escolhas alimentares de uma maneira mais estratégicas, vamos dizer assim, para tentar manter o peso, a beleza, aquele corpo escultural, enfim. Então eles colocam na frente para que a pessoa compre esses produtos e automaticamente, ao comprar esses produtos, a pessoa vai se sentir que já fez sua parte. Ou seja, bom, eu já comprei aquilo que me faz bem, agora eu tenho direito de algumas guloseimas. E aí eles colocam os outros produtos ao fundo. E a relação de cada posição das sessões também é estrategicamente pensada. Bom, quem é ocidental sempre vai da direita para a esquerda, então da direita para a esquerda começa a ser ali com coisas mais baratas ou com coisas menos importantes e deixa as mais importantes para o final. Ou seja, você já comprou, você vai com orçamento, mas tem várias coisas gostosas do começo que você consome. Mas aí quando você vai chegando no final, fala, putz, eu preciso comprar óleo, eu preciso comprar arroz, eu preciso comprar papel higiênico, eu preciso comprar... E não tem como. Você não vai tirar aquilo do carrinho que já comprou e vai comprar as outras coisas que são necessárias. Então a própria ordem, ela também é estratégica. Ou seja, nós somos muito vítimas desse tipo de facilitador, que na verdade ele tem o objetivo também de facilitar, justamente dessa ideia de anteceder aquilo que vamos fazer, tem um propósito de facilitar a nossa vida no dia a dia. O problema é que nesse meio do caminho nós podemos sofrer esse prime, sofrer deles. Por exemplo, pessoas que estão doentes, elas se sentem muito mais sensíveis à doença quando ela vê outras pessoas que têm a mesma doença, mas num estágio mais avançado. Ou seja, de todas as maneiras a gente pode ser manipulado. Uma das grandes questões que eu acho que vale a pena a gente pensar aqui é que o que nos leva a mudar muito o nosso humor quando a gente passa por um processo de priming no nosso ambiente, onde a gente está, no nosso trabalho, é a falta de ideias claras, de objetivos claros, de metas claras, do motivo de nós estarmos ali, do porquê nós estamos ali. Então, por exemplo, para sermos vítimas de mercado, ir já com uma lista de compra. Não fazer o caminho normal, já ir procurando pela prioridade da sua lista, construir uma lista com prioridades. No trabalho, saber qual é o objetivo que você está ali, o que você exerce, qual que é a sua função. Numa festa,
saber ter uma clareza do que você está buscando, de você trazer um pouco da sua realidade, daquilo que efetivamente é importante para você, o que é necessário para você, para que você se comporte de uma maneira adequada, de uma maneira mais racional e não seja pego, seja, vamos dizer assim, persuadido pela sua própria estrutura de formação de pensamento, que é algo que pertence a todos nós. Então, uma das maneiras de a gente controlar e não ser muito vítima, que não tem como, a gente em um momento ou outro nós somos vítimas, mas tentar, todas as vezes que a gente perceber que fizer a pergunta, será? Pronto, opa, vou fazer outra coisa, deixa eu pensar diferente, daqui a pouco eu volto e vou tomar uma decisão. Isso vale muito na hora de comprar um carro, isso vale muito na hora de comprar roupa, isso vale muito na hora de comprar uma televisão, isso vale muito... Ou seja, vá já com uma ideia de orçamento, vá já com uma ideia do que você quer, vá já com uma... Traga números, coloca no papel, porque senão você vai cair ali em algo, de algum convencimento, de alguma estratégia que pode fazer você tomar uma decisão que depois você vai se arrepender. E aí que eu volto a falar, que eu também já tinha falado em todos os vídeos, mas que vale sempre refletir. Nós podemos tomar controle sobre nós. E o simples fato de você perceber e entender que nós temos esse facilitador que antecede que uma ação que posterior vai acontecer, já nos ajuda a nos cuidarmos, a prestarmos mais atenção sobre aquilo que nós vamos fazer. Então, desde aquela pessoa que está vestida ali como um santo, pedindo dinheiro, ou seja, é uma estratégia de manipular, ele usa uma palavra e você já imagina, nossa, olha isso que eu vou fazer, vai fazer bem, vai fazer eu me sentir mais leve. Então, tudo tem uma estratégia de você montar essa justificativa, essa conscientização das ações que você está tomando. Uma outra maneira de lidar com isso, e que eu acho que é válido, porque assim, o Prime ele pode nos levar não só à questão do consumo tangível, mas do consumo intangível. E quando eu falo isso, eu quero dizer que ele também pode nos trazer emoções, sentimentos, angústia, medo, fazer a gente se sentir apequenado, nos desmotivar, e tudo isso por causa desse processo, justamente dessa relação que ele faz com determinadas imagens, com determinados sons, com determinadas, enfim, com determinadas fatores que estão no ambiente que vai excitar nossos sentidos e que vai nos remeter a construir determinadas ações a partir de referências que a gente traz das nossas experiências. Então, assim, se você você está em algum estado que tem percebido, ou no trabalho, ou em casa, ou com o seu cônjuge, com o seu namorado, com o seu marido, com sua esposa, ou com algum colega, ou em determinados ambientes que você vai, que você percebe que há uma alteração de humor e que isso tem sido contínuo, uma das maneiras de você tentar compreender você mesmo é tentar lembrar o que aconteceu antes. Ou seja, o que você viu, o que você ouviu, o que você pensou antes de vir aquele sentimento, aquela sensação em você. O mesmo para a euforia. Isso é uma análise que você consegue perceber ou fazer uma autoanálise do que está levando você a determinados sentimentos, a determinadas ações, a determinada alteração de humor, mudança radical de pensamento, de julgamento, de crítica, o que está levando você a isso. Então, se isso em alguns ambientes e onde você vai tem sido comum, tenta resgatar em você, observar você, colocar no papel,
O que você ouviu, o que você observou, como era aquele ambiente, para que você tenta buscar esses gatilhos mentais, esses gatilhos que vai alterar esse estado emocional e por que isso está acontecendo com você. Isso nos ajuda muito. Eu sempre volto a reforçar essa ideia. Sempre que a gente consegue encontrar da onde vêm os gatilhos mentais, a gente consegue mudar as percepções que por eles geradas. O mesmo com as âncoras mentais. Bom, um outro ponto que eu acho fundamental vocês entenderem é aqui para quem é líder, para quem é gestor, para quem precisa dar um feedback para uma pessoa, que não tem outro recurso, mas é necessário chamar atenção, fazer algumas correções ou fazer a pessoa entender melhor suas atividades, no qual ela não está conseguindo corresponder do que você espera. Nunca comece uma ação, uma fala, uma observação, ou mesmo o próprio feedback de maneira negativa. Porque quando nós recebemos informações que para nós tem sentido negativo, nós alteramos muito a nossa emoção. E quando nós alteramos a nossa emoção de maneira negativa, nós entramos num estado de alarme. Esse estado de alarme vai meio que prejudicar a maneira clara de refletir sobre o que está acontecendo, porque a gente vai estar sobre um sentido de ameaça. Então sempre comece algo com uma pessoa de maneira positiva. Sempre converse as coisas boas da pessoa, as coisas bacanas, as coisas que têm valor, as coisas que são diferentes. Sempre traga isso e sempre coloque aquilo que você precisa, aonde você precisa chegar, de uma maneira mais leve, para que essa pessoa não se defenda, porque senão ela vai entrar num processo de julgamento e crítica que não vai levar a lugar nenhum. Segundo ponto, isso vale para nós todos os dias. Nós estamos vivendo um mundo muito complexo e com muitas problemáticas. E essas problemáticas, elas sempre têm um lado que ganha e um lado que perde. Então, todas as vezes que você perceber que alguma informação está alterando você, tenta entender o que é aquela informação, o que é aquilo que você está assistindo, o que é aquilo que você está vendo, aquela pessoa que você está seguindo, o que ela está trazendo para você que está levando essas alterações. Dentro do mundo hoje da notícia, dentro do mundo hoje da TV, da mídia, tem várias estratégias de nos manipular. Então é possível que algo muito sério esteja acontecendo, e esse fato é real. Então, para a mídia manipular você, ela vai começar com uma notícia positiva, algo muito bom que está acontecendo, vai levar um tempo nessa notícia, ela vai passar pela essa notícia ruim de uma maneira muito superficial e ela termina com uma outra notícia boa. Isso é uma maneira de você não conseguir absorver a notícia ruim e só lembrar das notícias que são ou irrelevantes ou que traz uma alegria para você. Então, tome muito cuidado com as manchetes, com o que a gente vê, com o que a gente lê. Isso acontece tanto no mundo político, como no mundo de investimento bancário, de aplicações, de pirâmides, de criptomoedas. Cuidado com essa formação que eles têm a estratégia de te contar. Porque eles começam com algo alegrador, algo que tá bom, algo que funciona, depois passam por algo negativo e voltam para outra informação. Isso é uma maneira de manipular você. Uma outra questão que eu acho também que vale para nós é na entrevista de emprego. Sempre, tanto o entrevistador como o entrevistado, sempre traga um pouco de alegria no começo de uma entrevista, para que você consiga criar rapport e não uma defesa, e não gere medo nas pessoas. Porque dependendo da maneira que você aborda uma pessoa, tanto de um lado como do outro, você pode gerar alguma sensação de medo, emoção negativa, sistema entra em alerta e você perde um pouco a capacidade, tanto de ter o melhor da pessoa no qual você está entrevistando, como você dar o melhor
para a pessoa que está te ouvindo. Então, sempre tente trazer isso de uma maneira mais suave e comece sempre com pontos legais da pessoa. Isso altera, isso muda totalmente a estrutura de você falar algo. Isso também vale para a hora de você escrever um e-mail, na hora de você responder um WhatsApp, na hora de você lidar com o seu cliente, na hora de ter uma conversa com a sua esposa, ou com o seu marido, ou com seus filhos. Isso muda a percepção da pessoa. Se você inicialmente já colocar a pessoa sobre defesa, trazer esse sentimento negativo, você vai prejudicar todo o restante de uma comunicação, de ter a chance de criar, transformar um diálogo num bate-boca. Então tome muito cuidado, porque nosso cérebro tem esse fator priming, é natural, pertence a todos, é uma coisa intrínseca ao ser humano, e que se a gente ter noção, ter clareza que isso existe, já nos ajuda a lidar com ele. Mas saber trabalhar as palavras, saber trabalhar a maneira de formar o pensamento do outro, isso pode ter um resultado extraordinário que você não faz ideia disso. Eu estou preparando, na verdade ele já está pronto, mas ele está muito mal feito, que é um treinamento, se chama Statement Analysis, que é análise de declarações. Que é uma metodologia, é um modelo de você fazer análise do que a pessoa está querendo dizer com as próprias palavras dela. E você se surpreende com isso. Eu vou fazer um vídeo disso explicando o que é, para vocês entenderem o quanto, o modo como a gente expressa, o modo como a gente se apresenta, o modo como a imagem, como o tom de voz, como, enfim, o modo, a maneira como a gente se coloca no ambiente, nosso comportamento se coloca dentro do ambiente, o quanto isso pode mudar a percepção do outro com você. E isso tudo são fatores que nós chamamos como priming. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado. Reflita um pouco sobre isso. Se ficar dúvidas, deixe lá nos comentários. Me manda e-mail, marcelo@marcelodesouza.com.br, Marcelo com 2 L's e Souza com Z. Se gostou, dá o like, compartilhe. E espero que esses vídeos estejam ajudando você a refletir um pouco mais sobre nós mesmos. Um beijo para vocês, tchau, tchau.